pessoal, mais um vídeo aqui do Gaúcho Amortecedores. Hoje eu vou mostrar algumas ferramentas especiais que nós temos aqui na loja e que o pessoal de suspensão precisa ter para fazer o serviço. Mas antes de começar, deixa logo o joinha nesse vídeo e não se esquece de se inscrever no canal. Se você esquecer de se inscrever no canal, você vai perder os próximos vídeos, que eu tenho certeza que em algum momento vai ser útil para você, vai ser legal você assistir. Bom, então vamos lá. Suspensão, a parte que a gente mexe aqui mais, suspensão, algumas coisas de transmissão, direção, freio e tal, às vezes precisam de chaves especiais. As normais que a gente vê em todo lugar são as de chave de boca, chave estria, chave soquete. Essas são as mais gerais, ou seja, aperta e afrouxa um parafuso, isso é normal. Mas em determinados casos, determinados carros, existem algumas peças, alguns trabalhos específicos que precisam de algumas ferramentas que sejam um pouco, não é que sejam mais complexos, mas que façam um papel, que tenham um papel específico para aquela ocasião. Então a gente aqui, como a gente geralmente gosta de fazer o serviço sempre direitinho, a gente procura ter todas as ferramentas que a gente precisa. Lógico que se aparecer algum carro que a gente nunca mexeu, pode ser que precise de uma ferramenta especial que a gente não tem. Mas os carros que a gente comumente mexe, a gente tenta comprar todas as ferramentas especiais para fazer um serviço 100%, sem precisar fazer gatilho, sem ficar fazendo adaptação, sem ficar fazendo nada. No momento que a gente não tem, se a gente não acha, não compra, não tem para vender, a gente também desenvolve e faz as nossas, é lógico. Não é muito comum, mas a gente geralmente consegue encontrar bastante coisa no mercado. Não conseguiu achar perto, a internet está aí para isso, a gente consegue praticamente tudo na internet. Uma das principais marcas de ferramentas especiais que a gente pode encontrar aqui no Brasil é uma marca que se chama Raven, uma marca, uma caixinha geralmente laranja. Essa aqui é uma caixinha de uma delas que está toda desmontada, mas essa marquinha Raven. Então as melhores ferramentas especiais geralmente são dessa marca. A qualidade é muito boa, elas têm uma durabilidade espetacular, muito difícil de quebrar, muito difícil de estragar. Lógico que também você comprar uma ferramenta especial e utilizando da maneira certa, ela vai durar muito. Algumas podem ser relativamente bem caras, se a gente for comparar, mas vale a pena comprar dessa marca. Bom, vou mostrar algumas ferramentas que a gente tem especiais. A gente tem algumas outras, mas essas aqui são as principais, as que a gente mais usa. E vamos lá. Bom, essa ferramenta aqui é uma ferramenta especial que a gente utiliza na parte de direção. Essa ferramenta ela é própria para remoção e instalação de braços axiais, barras de direção. O que acontece? A gente solta a ponteira, tira a porca de ajuste de ponteira, solta a coifinha de direção e coloca o braço axial aqui dentro. Vou pegar um braço axial para ficar um pouco mais fácil de ver. Bom, então essa ferramenta é utilizada para remoção e instalação desse componente da direção, que se chama braço axial, ou barra axial. Tem vários nomes, cada marca, cada lugar do Brasil você vai ser chamado de algum modo parecido com esse. Então, do lado de cá existe a ponteira, que é ligada na manga de eixo, e do lado de cá está preso na caixa de direção. Isso aqui fica quase lá dentro fica dentro do carro, é um acesso bem complicado. Então para você rosquear isso aqui ficaria muito difícil. Então o que a ferramenta especial faz? Ela entra dessa forma, a cabecinha do braço axial ela vai se encaixar aqui e ela tem os roletes, ela tem 3 roletezinhos. Quando você gira, ela dá pressão, você consegue tanto apertar quanto afrouxar. Então, para você remover ou instalar essa peça aqui, o correto é utilizar esta ferramenta aqui. É uma ferramenta que é relativamente cara, em torno de uns R$400, essa ferramenta. Mas sem essa ferramenta, você não consegue instalar nem desinstalar uma peça dessa aqui corretamente, sem danificar nenhum outro item. Ou então, sem ter dor de cabeça, porque é muito complicado você colocar alguma chave para segurar e rodar essa peça aqui, porque o espaço é muito confinado. Então, aqui do lado de cá entra um cabo de força, um soquete normal, e a gente consegue desinstalar e instalar os nossos axiais de maneira correta, maneira sem danificar nenhum componente, sem bater, sem martelar, sem bater em lugar nenhum.
da maneira correta. Então essa é uma das ferramentas especiais que a gente mais utiliza aqui, porque toda hora tem algum carro com alguma folga e a gente precisa trocar esse bracinho axial aqui. Uma outra ferramenta, que isso aqui já é um pouquinho mais antiga, isso aqui era muito utilizado nos carros antigos, é um extrator de pivô, ou então um extrator de ponteira. O que acontece? Às vezes, a ponteira que fica na ponta ali do axial, a ponteira que fica nessa ponta axial, ela é cravada na manga de eixo. E aquilo ali, ela é cônica, ou seja, quanto mais você aperta, mais pressão ela vai ter. Às vezes ela fica muito dura. E você, no nosso trabalho diário, quando ela não está muito presa, você às vezes dá umas 2, 3 marteladinhas não muito forte na própria manga de eixo, que é uma peça de ferro, de aço, e ela simplesmente pula. Às vezes acontece que está muito tempo ali, ou então está muito agarrado, a gente precisa de alguma coisa para tirar aquilo ali. Então a gente tem esse extrator de pivô e ponteira. O que acontece? Isso aqui ele pega em cima, e o pivô, ou a ponteira, vai estar aqui, encaixado com o biquinho aqui em cima desse parafuso. A gente vai apertando o parafuso vai subindo, isso daqui vai pular. Deixa eu pegar algum pivô aqui para exemplificar também. Bom, aqui temos uma ponteira. Não é o desse carro específico, porque isso aqui um é ligado no outro, isso aqui não teria rosca, não teria como fazer isso, mas é a mesma ideia. Então isso daqui fica cravado na manga de eixo, fica cravado. O que acontece? Você não consegue tirar ele para cima. Às vezes a gente batendo aqui, ele simplesmente pula. Só que às vezes não acontece isso. Então a gente coloca isso daqui, ó. Coloca essa ferramenta nessa posição e o pino do pivô ou da ponteira fica para baixo. Quando a gente vai apertando esse parafusão aqui embaixo, ele simplesmente empurra essa peça para cima. Então ela pula e solta essa peça aqui sem danificar a rosca. O correto é você estar com a porca pelo menos aproximada aqui para ela não abrir, não esgarçar a rosca. Então isso aqui pula. Você não danifica nem a rosca, nem a peça onde ela está cravada. Não danifica a manga de eixo onde ela está cravada. Então essa aqui é uma peça que era muito utilizada antigamente. Hoje em dia nem tanto, porque a gente, não sei porquê, mas as peças hoje em dia não travam de uma forma que não saiam, às vezes com simples marteladinha na manga de eixo, mas quando está muito agarrado a gente utiliza essa ferramenta especial, também é da Raven, bem antiga, mas resolve o nosso problema sem estragar nenhum componente da suspensão ou da direção desse veículo. Bom, vamos ver mais ferramentas especiais. Vou pegar uma aqui que é muito comum, uma ferramenta muito comum, e sem ela ninguém de suspensão consegue mexer. É lógico que essa daqui é a ferramenta manual, é um colhedor de mola. Essa peça também é da Raven, ela é bem grossa, vocês podem ver. É um encolhedor de molas manual. Existe vários outros tipos de encolhedores de molas. Existe pneumático, hidráulico, isso e aquilo. A gente aqui na oficina a gente não gosta. Primeiro, a probabilidade de dar problema é muito maior. A probabilidade de você não conseguir fazer um serviço é muito maior. Por quê? Aqui nós temos como aumentar ou diminuir bastante. Por exemplo, isso aqui a gente consegue chegar até aqui. Então a gente consegue fechar os elos até em torno de 15 centímetros. Se tiver 10 elos nesse espaço, eu aperto ele até chegar nos 10 centímetros. Teve um caso recentemente que aconteceu. A gente fez um amortecedor de um Fiat Uno novo, alguma coisa do gênero, e o rapaz tinha trazido na mão. Fizemos o amortecedor, demos para ele. Amortecedor da Cofap, era fácil, foi relativamente tranquilo da gente refazer, foi rapidinho. E a pessoa que desinstalou aquele amortecedor não conseguiu instalar de novo. Por quê? Ele não tinha essa ferramenta manual, ele tinha uma ferramenta dessa pneumática. É como se fosse esses dois, só que embaixo é uma mangueira que empurra isso daqui. Consequência, aquele amortecedor ele tinha uma mola interna, então quando você não consegue abrir ele todo, só se você tiver for o Hulk lá levantar ele, porque é uma mola de uns 15, 20 centímetros que você não consegue apertá-la toda na mão. Então fica muito difícil você abrir todo o amortecedor. Então o que ele tinha que fazer? Encolher um pouco mais a mola. Esse encolhedor que ele tinha hidráulico não chegava na distância que esse aqui chega. Então o que o cara não conseguiu fazer? Ele não conseguiu fazer a instalação
do amortecedor, que era tão simples, era pegar tirar a mola, botar no amortecedor, rosquear e acabou. Ele não conseguiu fazer. Por quê? Porque ele não tinha isso daqui. Essa ferramenta, ela é muito, muito, muito perigosa. Por quê? Aqui tem uma garra. A mola, ela é helicoidal, ela vai agarrar aqui. Ela é redondinha para encaixar aqui. Se isso daqui escapar, pode acontecer sérios e seríssimos riscos pro instalador, para quem estiver mexendo. Porque a pressão que isso daqui, no momento que ela tá agindo ali, a pressão que ela fica é absurda. Absurda. Você pegar uma mola que aguenta um carro de 1, 2 toneladas, comprimir ela quase toda, e por um acidente, uma garra dessa aqui escapar, isso daqui vai sair voando em uma velocidade imensa. Isso daqui é ferro, isso aqui cada um deve ter quase meio quilo. Isso aqui faz um estrago legal. Então é uma ferramenta que tem que estar novinha, tem que ter as peças numa espessura legal, que consiga segurar muita força. A rosca, ela tem que estar novinha, ela não pode estar gasta, ela tem que estar grossa. E se você comprar uma peça dessa aqui da Raven, também vai ter uma peça para toda a vida. Do lado de cá a gente tem uma porca, se não me engano é 1 polegada, normal. Então a gente geralmente fecha isso daqui com uma chave de boca de 1 polegada. Tem alguns carros, por exemplo, o Palio Weekend traseiro, que às vezes só para você tirar a mola, mesmo você soltando o amortecedor, você tem que encolher a mola para ela sair. Então o que acontece? Você chega no carro, encaixa os encolhedores de mola e começa a apertar. Só que imagina, ele abre, você tem que rosquear em torno de uns 15 a 20 centímetros na mão. Cada vez que você dá um jogo é mais ou menos meia rosca. Então isso aqui demoraria muito. O que a gente fez? Eu tinha visto na internet, em algum lugar, não sei onde eu vi, mas eu vi um pessoal que tinha uma ferramenta que simplesmente encaixava aqui e o cara vinha na pistola. Eu falei, cara, eu tenho condição, vou fazer uma dessa. Então a gente criou uma ferramenta especial, que é essa ferramenta aqui, ó. Ela até ficou bonitinha, porque eu fiz ela tá cromada aqui, mas a gente não fez. Eu peguei uma canela de moto, a gente pegou um soquete antigo que tava meio quebrado, cortei a parte que encaixa, soldei aqui. Do lado de cá, eu peguei uma barra grossa, acho que deveria ter uns 8, 9 milímetros. Fizemos o sextavado aqui dentro, na medida de 1 polegada, e ele encaixa aqui. Ou seja, eu consigo rodar isso daqui tanto quanto com a pistola, que eu posso colocar aqui na pistola, ou então a chave de encaixe, que eu posso fazer isso bem mais rápido. Então isso aqui foi uma ferramenta especial que eu vi em algum lugar e recriei aqui e ficou funcional, perfeita. Ela consegue entrar toda essa barra aqui, a gente mediu aqui para dar o tamanho, até sobra um pouquinho, e facilita bastante a nossa vida. Isso aqui também tem para vender pronta, gente. Eu fiz na época porque pra gente aqui teoricamente era fácil, depois a gente botou aqui no torno, usinou, ficou bonitinha, ficou lisinha. Mas é uma ferramenta especial que tem como vocês comprarem também. Muito interessante também, dependendo do serviço. Isso aqui agiliza, facilita muito a nossa vida. Vamos para outras. Essa ferramenta aqui, ó, é uma ferramenta que a gente comprou não tem muito tempo. Eu estava pesquisando já há bastante tempo, mas não tinha. A Raven lançou não tem muito tempo. Aí a gente comprou agora. Aqui, ó, Raven, novinha. Acho que a gente só usou 1 ou 2 vezes. Pra que é isso daqui? Esse copão aqui, esquisito. Essa ferramenta especial serve apenas para trocar o calço do motor do lado direito dos Peugeots e Citroëns. Aquele calçozinho hidráulico do lado direito do motor. Esse lado aqui maior são os calços do Picasso, do 200 e... do Picasso, acho que do 207 e mais alguns. E o lado de cá é o outro calço, que eles têm o mesmo desenho, só que um é um pouquinho mais largo que o outro. Um entra aqui, o outro entra aqui. É do 206, 200 e... uns carrinhos menores da Peugeot. C3 eu acho que não. Bom, então esse daqui, ele entra por cima do calço. O calço é como se fosse uma piramidezinha aqui. Ele entra, encaixa nesses 3 dentinhos que ele tem aqui, ó. Encaixa nos 3 dentinhos.
E aqui no meio ele tem um buraco para a gente colocar a chave de encaixe. Então ele encaixa no calço e rosqueia o calço. Também é um calço que ele é feito de borracha, a gente não tem como agarrar nele. Então, o método mais arcaico lá atrás, como ele tem essas 3 cavinhas aqui, você colocava uma chave grossa e ia rodando ele na martelada, mas não ficava legal. Então a gente, assim que lançou essa ferramenta especial, a gente já comprou também para fazer o serviço direito, não estragar a peça, não estragar nada, fazer o serviço no carro como deve ser feito. Mais uma ferramenta especial, serve apenas para os Peugeots e Citroën, esses aqui. Só para o calço do motor do lado direito, os outros calços são todos diferentes. Bom, essa outra ferramenta especial, isso aqui parece uma chave normal, um soquete e tal, estreado, tá vendo? Normal. Muito semelhante a um soquete normal. Mas essa é uma ferramenta especial, também da Ravent. Geralmente a gente compra só as ferramentas da Ravent porque a qualidade e a durabilidade é bem maior. Qual a diferença dessa ferramenta e para que ela serve? Ela parece um soquete longo 19, estriado. Ele tem vários dentinhos, ele não tem 6 lados, ele tem vários dentinhos. Mas não é. Essa chave aqui é uma chave especial do Civic 2001 até 2007. Só tira um parafuso do Civic 2001 até o 2007. Mas um dos braços da suspensão traseira do Civic, ele tem um parafuso especial, que ele tem, se não me engano, 17 ou 18 estrias. Se você pegar uma ferramenta de estria normal, ele deve ter 19, 20, 21, sei lá. A do Civic tem um braço lá que só tem 16 ou 17, que é a quantidade de dentes dessa daqui. Então essa ferramenta só serve para você tirar, não é um parafuso, são 3 parafusos de cada lado, que eles ficam grudadinhos assim, num braço transversal do Civic 2001 a 2007. Sem essa ferramenta você não tira. Se você tirar, você vai estragar o parafuso, ou então você vai estragar a chave, um dos dois. Então, essa chavezinha aqui custou na época, se não me engano, 100 e poucos reais. Só um soquete, se não me engano foi 130 reais na época. Só para tirar 3 parafusos de cada lado do carro. Só de um carro e só de 2001 a 2007. Então outra chave especial que serve para um momento específico, um carro específico, mas se a gente não tiver essa chave, a gente não faz o serviço de suspensão desse carro traseiro. Então, mais uma ferramenta especial. Essa ferramenta especial aqui, ó, ela é dividida em 2 pedaços. Essa aqui eu confesso que eu comprei, mas é difícil usar. O que é isso daqui? É uma chave especial para a gente tirar a porca superior do amortecedor traseiro dos Gol, Paraty, qualquer outro dos carros de 90, do G1 até o G4. Então, só para tirar a porca do amortecedor traseiro da linha do Gol, do G1 até o G4. O que acontece? Ele pega na parte superior do amortecedor, esse aqui é o amortecedor do Santana traseiro, mas ele tem a mesma lógica. Por quê? Porque aqui em cima ele tem o mesmo modelo. Ou seja, essa parte aqui, ela trava aqui, a haste, e essa outra parte aqui, ela entraria aqui por dentro, e aqui dentro tem um soquete 17, ou seja, eu consigo segurar a haste para ela não rodar, e consigo rodar na nossa porquinha 17 aqui da haste. Eu pensei que a gente usaria mais essa chave especial, mas a gente usou bem raras exceções, porque só precisa muito quando está muito agarrada a porca. E geralmente hoje com a pistola pneumática a gente dá umas 2 ou 3 apertadas e ela consegue soltar automaticamente. Mas em casos extremos, quando está muito agarrado, a gente usa essa peça aqui para não estragar o amortecedor, se ele não tiver estragado, e para fazer o serviço conforme necessário. Também é da Ravent. Bom, essa ferramenta aqui, as ferramentas que eu vou mostrar agora, elas já estão um pouquinho surradas. Por quê? Porque a gente usa muito. Essa daqui, por exemplo, já tem até uma adaptação, porque a gente não conseguiu peça de reposição, então tem algumas coisas que a gente foi fazendo aqui conforme a necessidade. Essa aqui é uma ferramenta meio esquisita, ela é meio torta e tal. Essa ferramenta aqui serve apenas para quê? Tirar a bucha dianteira da balança do Palio. Do Palio da primeira geração até o
Até Fiat Uno Nova, Gran Siena, eu acho que também Gran Siena, todos os carros da linha mais barata da Fiat a gente tira com essa ferramenta. A de trás a gente consegue tirar, a da frente é complicada. Por quê? Porque a balança era toda torta. Vou pegar uma balança aqui para... Bom, essa é uma das balanças do Palio, tem vários modelos semelhantes a esse, às vezes ele é um pouquinho torta, às vezes é um pouquinho maior, um pouquinho menor. As da Doblô também são bem parecidas, só que é um pouquinho maior. Então a bucha de trás ela fica aqui. Então se você segurar na morsa, dá porrada, ela sai. Agora essa daqui é complicado de tirar, por quê? Essa bucha ela sai para cá, e ela tem uma aba. Do lado de cá, ela é muito estreita, a gente não consegue tirar. Na prensa não tem como, porque você tem que botar a prensa de cima para baixo. Se ela ficar ficar torta, você não consegue porque ela escapa. Você esquentar com maçarico para a parte de fora dilatar e você conseguir tirar isso aqui na porrada, que não, às vezes não sai. Segunda opção, você tira o miolo, queima a borracha, serra, bota uma serra aqui, meio inclinada, para tirar a parte de fora. Ou então você usa a maneira correta, que é usar a nossa chave especial. Como é que ela entra aqui? Ela encaixa assim, ó. Tá encaixado. A gente vai colocar uma pecinha aqui por trás, que é na medida da bucha, e vamos colocar um parafuso grande aqui, ó. Então, conforme a gente vai apertando o parafuso, essa bucha vai sendo puxada para fora. Então, ela é puxada para fora e fica dentro aqui dessa nossa ferramentazinha aqui. É lógico que essa ferramenta aqui, ela está bem surrada e a gente já tem que fazer algumas adaptações. Por quê? Determinadas buchas, elas são muito duras. Por exemplo, essa do Palio, ela tem uma bucha fininha no meio. Se você pegar da Doblô, a bucha interna da bucha ela é muito grossa. Então, às vezes, ela não sai. Meu pai, teimoso que foi, apertou, até espanar todo o parafuso. Então, estragou a nossa ferramenta. Por quê? Porque isso aqui não é vendido sem isso daqui. E você achar um parafuso de aço de em torno de uns 30 centímetros com a rosca grossa é praticamente impossível. A gente tentou, mas não conseguiu. Então, o que a gente teve que fazer? Teve que fazer esse parafusão aqui. E também fiz uma rosca, uma porca longa, para ela ter bastante força para empurrar, para a gente conseguir reutilizar a nossa ferramenta. Então eu peguei uma haste de amortecedor, a gente usinou até ficar na medida, fizemos a rosca. Do lado de cá a gente soldou uma porca 17. Esse lado, essa porca grandona aqui, a gente também não acha para comprar. Mas isso aqui dá para fazer. O que a gente faz? A gente encaixa várias porcas normais, uma em cima da outra, bem apertadinho, solda nas laterais, depois a gente vai acertando as faces dela para ela ficar na medida, se não me engano isso aqui é 19. Junto com essa ferramenta aqui e o parafuso, ela vem geralmente com três pecinhas dessa. É uma para cada bucha diferente. Então ela não é só para do Palio. A menorzinha para do Palio, a do meio eu não lembro para quem é, nem a grande eu não lembro para quem é, porque é muito raro a gente usar essas duas. A gente geralmente usa só a pequenininha do Palio. Então também é uma ferramenta que se a pessoa não tiver, se o mecânico não tiver, vai ficar muito complicado dele instalar ou retirar. Quer dizer, instalar não, porque instalar a gente faz na prensa, mas tirar a bucha velha da balança do Palio. Muitas vezes acontece do mecânico falar, não, porque tem que trocar a balança, não dá para trocar a bucha. Não é que não dá para trocar a bucha. Ou ele não sabe trocar a bucha, ou ele não quer ter o trabalho de trocar a bucha, ou então ele não tem a ferramenta adequada para ele conseguir trocar a bucha. Toda hora aparece isso, porque o cara falou que tem que trocar a balança inteira porque não troca a bucha. Eu acredito que a gente nunca teve que jogar fora uma balança porque a gente não conseguia trocar uma bucha. A gente já teve que jogar fora alguma balança porque o pivô era cravado e ele estava com folga. Isso no Peugeot é comum, mas bucha não tem essa. Dá para você trocar, todas elas você consegue. De alguma forma você vai tirar aquela bucha velha e vai colocar uma bucha nova. Bom, mais algumas ferramentas especiais. Essa ferramenta especial aqui, parece um chapéuzinho. Ela serve para tirar o coxim traseiro do amortecedor da linha da Fiat. Fiat Uno, Fiat Premio, Fiat Elba, todos eles. Ele tem um coxinzinho traseiro de alumínio.
que você pode forçar com uma chave de grifo, alguma coisa. Mas às vezes escape e começa a roletar e é complicado de tirar, porque ele é de alumínio, ele é bem frágil. E você também não vai ter uma chave desse tamanho, que eu nem sei qual o tamanho dessa chave aqui, deve ser mais de 50. Porque a maior que a gente tem é 38, ele é bem menor do que isso aqui, então deve ser 40 e pouco para 50. Pelo menos a oficina de carro pequeno não vai ter uma chave desse tamanho. Então, ela tem esse parafusinho aqui, que entra como se fosse no lugar do amortecedor, para ele ter estabilidade. Ele encaixa lá, é um sextavado grandão, e em cima tem um soquete para você puxar com a chave. Também, se você não tiver, às vezes você vai ficar enrolado, porque aquilo ali, às vezes ele corrói, fica uma ferrugem e não sai de jeito nenhum, é muito difícil de sair. Então, mais uma ferramenta especial. Essa daqui não parece uma ferramenta especial, mas é uma ferramenta especial. Ó. Nós temos como se fosse um parugo de metal e 3 discos de tamanhos diferentes. A diferença é pouca, mas tem uma diferença aqui. Essa é uma ferramenta especial para colocação e remoção de rolamentos de roda. Ou seja, eu vou descravar e cravar um rolamento de roda dentro da manga de eixo. Então, esses 3 aqui são as medidas, como se fossem as medidas padrões, as medidas que mais tem de rolamento. Eu não sei exatamente qual a medida, mas ele encaixa certinho no rolamento e a gente colocando isso daqui aqui, tá vendo? Ele encaixa um no outro, a gente tem a prensa que vem aqui em cima e ele empurra uniformemente o rolamento para ele não torcer, para ele sair certinho, para ele não arranhar as laterais e para ele conseguir, a gente conseguir instalar ou tirar de maneira correta. Ele também já está bem surrado, porque tem hora que a gente tem alguma peça um pouco maior, uma peça um pouco menor, às vezes a gente tem que fazer alguma adaptação, às vezes a gente tem que lixar de um lado, lixar do outro para ele encaixar, mas também é uma peça muito importante. Esse daqui dá pra gente substituir, dá? Por quê? É simplesmente a gente ter uma peça com o diâmetro exatamente igual o que a gente vai tirar e que ela seja bem forte, para quando a gente apertar na prensa, ela não vá criar uma barriga e vai entrar dentro da peça. Então, se ela for bem grossa e for no diâmetro correto, você pode usar. Essa aqui também é da Raven. Se não me engano, todas as nossas ferramentas são da Raven. São todas da Raven. Mas também é muito interessante a pessoa ter, porque para instalar e desinstalar os rolamentos de roda, isso daqui faz com que você não estrague aquele rolamento. Usando isso daqui é muito difícil de estragar. Lógico que a pessoa que for instalar tem que saber utilizar a ferramenta e saber como fazer o serviço. Mas utilizando isso daí, você tem uma qualidade muito boa do serviço. Bom, a última ferramenta especial que eu vou mostrar aqui é uma ferramenta também bem cara, mas que sem ela você às vezes não consegue fazer serviço de freio. Bom, esse daqui é um kitzinho. Existe esse kitzinho aqui que eu vou mostrar, que também é da Raven. Só que esse nosso kitzinho é um kitzinho um dos menores. Qual a diferença dos kits menores e dos maiores? A quantidade desses disquinhos aqui, ó. Então, o kit menor, mais barato, ele vai ter menos disquinhos desses, que são os diâmetros. Agora, essas 3 pecinhas aqui vão ser comum a todos eles. Mas para que serve isso daqui? Bom, quando você vai fazer a troca de pastilha de freio, de disco de freio, o que acontece? O êmbolo do cilindro está todo fechado, ele está todo aberto, então a pastilha está bem próxima do disco. Quando você vai colocar uma pastilha mais grossa, você tem que afastar a pastilha do disco, então você vai ter que fechar o êmbolo. 99% dos carros, o êmbolo é um êmbolo reto, liso, ou seja, você aperta, ele vai para trás. Alguns carros da Toyota, principalmente Toyota e Honda, tem o pistão traseiro, ele não é liso, ele é rosqueado, ou seja, ele não simplesmente entra para dentro, ele não faz esse movimento, ele faz um movimento de rotação. Então, se você não tiver essa ferramenta, você não consegue dar pressão para ele empurrar para trás e fazer um movimento de rotação ao mesmo tempo. Então aqui a gente coloca essa ferramenta assim. Então, isso daqui você coloca
na pinça de freio. Esse dentinho aqui você encaixa no pistão que vai sofrer a rotação. E aqui você dá pressão, ou seja, você aperta, vai afastar isso daqui para cá. No momento que você roda a ponta de cá, isso daqui vai, é lógico, vai transferir um pouco da pressão que está nessa peça aqui, sendo puxada para fora, sendo puxada para trás. Você vai rodar isso aqui, ele vai automaticamente empurrar um pouquinho para lá, por causa que tem muita pressão aqui, ele vai empurrar um pouquinho para lá e vai rodar ao mesmo tempo. Ou seja, o pistão vai entrar. Mas por que vem duas pecinhas? Simples. Existem pistões que têm a rosca para a direita, existem pistões que têm a rosca para a esquerda. Mas olha o que aconteceu aqui no nosso. Tem um que está um pouquinho maior do que o outro. Por quê? Novamente, meu pai foi teimoso. Tem rosca para um lado, tem rosca para o outro. O que ele fez? Ele meteu a ferramenta com a rosca errada. Aí destruiu a parte aqui de cima. Aí eu tive que falar para ele que era essa daqui que tinha que usar. Então, aqui negócio, a gente tinha ferramenta, eu sei utilizar a ferramenta, tem outra pessoa aqui que sabe utilizar a ferramenta. Meu pai foi teimoso, não sabia utilizar a ferramenta, o que ele fez? Ele conseguiu tirar? Até conseguiu, ficou 3 vezes o tempo. Mas olha o que ele fez, destruiu a nossa ferramenta especial. Essa ferramentinha aqui, gente, é uma ferramenta também bem cara. Esse kitzinho nosso aqui, que é o kitzinho, eu acho que um dos mais baratos, pelo menos dessa marca, da Raven, é em torno de R$300. Só 4 disquinhos e esses 2 parafusos. Em torno de R$300. Existe o kit completo, que se não me engano deve ter uns 10 disquinhos desses. Tem um com 2, tem um com 4, tem maior, menor. É em torno de uns R$500 a R$600. Se você não mexer com muito carro importado, ou então aqueles carros grandes, não vale a pena comprar os outros. Por quê? Porque a diferença de tamanho, às vezes você consegue usar um disco um pouquinho maior, um pouquinho menor. Se ele tendo 2 garrinhas, se o pistão tiver 4, de 2 garrinhas vai agarrar, às vezes ele pode dar uma sambadinha, mas ele agarra. Mas a gente consegue fazer o serviço. Bom, então mostrei algumas ferramentas especiais da parte de suspensão, parte de direção, parte de freio. São muito importantes, gente, porque sem essas ferramentas a gente não consegue fazer os serviços da maneira correta, da maneira que não danifique nenhum outro componente. Você foi no mecânico, seja mecânico qual for, isso aqui são algumas ferramentas da parte de suspensão, direção e freio. Se você for para a parte de motor, aí é o que o negócio aumenta exponencialmente, porque tem ferramenta para você segurar comando de válvula, travar isso, travar aquilo, segurar, botar na posição, botar no ponto, botar nisso, naquilo. Eu não conheço, sinceramente eu não conheço. Eu sei que existe muita quantidade, também existe a qualidade, que aí você vê na precisão das peças. Mas se você for no mecânico, ele está dando porrada, à torta, à direito, para lá, para cá, o negócio não está entrando, ele está tentando empurrar, cara, procura um outro mecânico que esse não está fazendo, ou ele não sabe fazer, ou ele não tem a ferramenta adequada, ou então tem algum problema ali. É lógico que às vezes, bem esporadicamente, é necessário uma marretada um pouco mais forte. Às vezes tem alguma coisa um pouquinho empenada que a gente vai botar na posição na marreta, que é uma das ferramentas de precisão que a gente tem aqui. Mas não é comum. Comum é a gente chegar com a peça certa, colocar a pecinha nova lá no lugar, uma bucha, um pivô, uma ponteira, e simplesmente encaixar. Vai dar uma porradinha porque às vezes ela tem que entrar torcida, mas é leve, não vai sair dando porrada para colocar uma bucha, para colocar isso, para colocar aquilo. Uma outra coisa que eu falei, a prensa hidráulica é uma ferramenta especial. Bucha de balança, bucha de quadro, qualquer tipo de bucha, não se coloca na porrada. Não se coloca colocando um soquetezinho em cima, botando uma marreta em cima. Não é assim que se instala nenhuma bucha de balança, nenhuma bucha de quadro, nenhum tipo de bucha. É na prensa. Você encaixa ela na posição, vem uma prensa hidráulica que chega às vezes a 15, 30, 50 toneladas e vai empurrando aquela peça até chegar na posição de uma maneira uniforme e devagar. Ela tem que entrar devagarzinho para ela não torcer, para ela não acontecer algum problema e também não acontecer algum acidente. Se você der uma marretada, o negócio pode escapar, sair voando para cima de alguém, pode acontecer algum problema, algum risco. Bom, pessoal, tá aqui no Rio, tá precisando de fazer algum serviço de suspensão,
tá em algum mecânico, o cara tá dando uma retada, você tá vendo que o negócio não tá legal, não tá saindo, não tá ficando direito, vem pra cá que a gente, em suspensão, a gente sempre tenta fazer o melhor pro cliente. É lógico, por exemplo, essa ferramenta aqui. Na época o cliente chegou, eu não tinha. Eu falei, cara, eu não vou estragar o teu carro. Eu vou pedir a ferramenta, já vi a ferramenta é minha, não vou cobrar a ferramenta do cliente. Uma coisa não tem nada a ver com outra. A ferramenta é do mecânico. Ah, preciso da ferramenta para desmontar o teu carro. O mecânico tem que ter as ferramentas para trabalhar. Se ele não tiver, ele não faz o serviço. Então, a custa da ferramenta é do mecânico, não tem nada a ver com o cliente. Falei pro cara, olha só, não tem a ferramenta. Eu vou mandar vir a ferramenta, quando chegar a ferramenta eu te ligo para a gente fazer o serviço correto, da maneira correta. Então eu pedi a ferramenta e fiz o serviço correto no carro do nosso cliente. Então foi em algum lugar, o cara tá tentando dar jeitinho, não tem a chave, não sei, foge de lá, cara. Beleza que às vezes ele, pô, é uma oficina pequena, não tem isso, não tem aquilo. Mas se ele não tem, quando ele tiver a ferramenta, ele vai fazer aquele serviço. Ele vai prestar aquele serviço quando ele tiver a habilidade técnica e as ferramentas necessárias e adequadas para realizar aquele serviço. Tiver aqui no Rio, tiver precisando de alguma coisa de suspensão, a gente resolve. Parte de suspensão, 99% das peças a gente tem todos os originais. Os amortecedores, como a gente já falou, a gente tem os nossos amortecedores recondicionados, que são os nossos verdinhos, que são os melhores amortecedores recondicionados que a gente tem. Trabalhamos com todas as peças de suspensão, então se precisar de alguma coisa, dá um pulinho aqui que a gente vai resolver. O serviço vai ser feito da maneira mais profissional possível, com as ferramentas necessárias e adequadas, com as peças originais. Bom, então gostou desse videozinho? Viu que tem algumas ferramentas que são necessárias para fazer certos serviços? Fica atento no serviço que for feito no seu carro. Qualquer coisa, procura a gente aqui no Gaúcho Amortecedores. A gente está em São João de Meriti, Rio de Janeiro. O pessoal às vezes comenta aí. Infelizmente a gente não pode estar em todo lugar. A gente bem que gostaria de ter outras lojas, mas por enquanto não tem condição. Então, se você estiver aqui no Rio de Janeiro e estiver precisando de ajuda, ou então se for de outro lugar, mas estiver fazendo um passeio aqui no Rio, dá um pulo aqui na loja que a gente vai ver o teu carro, vai ver o teu problema e vai resolver o teu problema. Lógico, um precinho camarada, com as peças originais, serviço 100% garantido aqui da gente. Gostou desse videozinho? Não esquece de deixar um joinha pra gente e se inscrever no nosso canal. Pra você não perder os próximos videozinhos, não se esquece de se inscrever no canal. E lembrando, precisou de alguma coisa, procura a gente na internet, vai achar o nosso telefone, vai achar o nosso endereço, vai achar tudo nosso e aí entra em contato que a gente vai resolver o seu problema. Gostou do videozinho? Deixa o joinha, não se esquece. E até a próxima.